Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física 2020. A gente sabe nesse momento que houve uma prorrogação no prazo, o prazo de entrega era 30 de abril, isso foi prorrogado para 30 de junho, então nós temos um tempo aí para conversar, aprender um pouco mais e fazer o mais correto possível e não correr nenhum risco. Eu estou aqui nesse momento com o Clauderson Hornburg. O Clauderson tem uma vasta experiência em imposto de renda, há muitos anos ele faz, nós fazemos juntos, discutimos muitos desses assuntos juntos, estudamos juntos e podemos com certeza contribuir com vocês em todas as dúvidas. Ao final vocês podem mandar para a gente as dúvidas que vocês tiverem, que a gente na medida do possível vai respondendo e esclarecendo o seu caso especificamente. Mas nesse vídeo nós vamos tentar passar uma geral de todas as informações de início ao fim para que você tenha essa noção geral. Então o Clauderson, que está aqui com a gente, ele é contador, ele é especialista em custos e formação de preço de venda, ele já está há mais de 18 anos nessa área, inclusive trabalha na Guns Contabilidade há mais de 18 anos, então já faz isso há muitos anos, tem bastante conhecimento e muito a contribuir e vamos interagindo juntos aqui, né, Cláudio? Seja bem-vindo aí. Então, acho que a primeira pergunta pertinente sobre o imposto de renda é a gente saber um pouquinho, de forma geral, quem são as pessoas que estão obrigadas a fazer o imposto de renda. Rapidamente, Cláudio, as principais situações que obrigam uma pessoa a fazer o imposto de renda. Ok, Paulo, vamos lá. A principal e mais comum razão de fazer o imposto de renda é o rendimento. Tá? Então, a pessoa física que receber mais que R$ 28.559,70 de rendimentos, tanto faz se for de trabalho ou de autônomo, né, trabalho de empresa ou autônomo, ele é obrigado a fazer imposto de renda pessoa física. Além disso, se a pessoa porventura recebeu algum rendimento isento, alguma doação acima de R$ 40.000 no ano, também é obrigado a fazer o imposto de renda. Ok. Existem ainda alguns casos. O patrimônio, se a soma do patrimônio, ou seja, os bens que a pessoa tem no seu nome for maior que R$ 300.000, também é obrigado a fazer imposto de renda. Ô Cláudio, é interessante fazer uma reflexão nesse item, porque se em 31 de dezembro de 2019 você tem um patrimônio maior do que R$ 300.000, você é obrigado a fazer o imposto de renda, independente se você tem outras rendas ou não, isso já é um requisito que te obriga, né? Mas tem uma dúvida aqui que as pessoas têm, se o valor do bem que vai me obrigar é o valor de mercado, é o valor de compra. Então, qual é esse valor para chegar em 300.000? É valor de compra ou é valor de mercado? Paulo, a razão para ter a soma necessária para fazer o imposto de renda é o valor de compra. Entendi. Então, independente se você já comprou esse imóvel há muito tempo e o valor de compra lá for baixo em relação à valorização de mercado, você vai considerar o valor de compra e não o valor de mercado. Entendi. Isso é muito comum. Às vezes eu comprei lá um terreno, uma casa faz 15 anos, eu comprei lá por 50.000, aí a região valorizou, está valendo 350.000. Nesse caso, você não estaria obrigado só por esse item, fica valendo os 50.000 de compra que você teve na ocasião. É isso mesmo, né? E é interessante observar que esse rendimento que você possa ter do seu trabalho ou de aluguel e outras situações de R$ 28.559,70 referente, claro, ao ano de 2019. Quando nós falamos em entrega de declaração agora em 2020, é tudo que aconteceu de janeiro a dezembro de 2019. É isso mesmo, né? Paulo, ainda lembrando, outro fato importante para a obrigatoriedade de entrega da declaração é o fato de você vender um imóvel, por exemplo, desses que você adquiriu há bastante tempo e registrou algum ganho. O que é ganho, né? É a variação entre o valor de compra e o valor de venda. Então, se você teve qualquer tipo de ganho em relação à venda de algum bem, você é obrigado a declarar também. Entendi. Então, para simplificar, né? Faz 5 anos eu comprei lá um terreno por 50.000, agora vendi ele por 80. Então, comprei por 50, tive um ganho de 30 porque eu vendi por 80. Então, isso me obriga a fazer a declaração. E isso é comum as pessoas não saberem, sabe? Às vezes elas vendem lá, recebem e não declaram para a Receita e pode ter algum problema futuro aí que nós vamos falar um pouquinho depois, se ela está obrigada e não entregar, né? Ela tem penalidade, como sempre, em relação a isso, né? Mais algum caso que você lembra que seja relevante? Sim, um caso bem interessante que agora está ficando até mais comum aqui na nossa região é o investimento em bolsa de valores. Então, quem faz investimento em compra ações e vende ações também é obrigado a declarar. E aí não importa o valor, se ele comprou 20.000, 15.000, 5.000 de ações, se houve uma transação, ele tem que declarar isso para a Receita Federal no imposto de renda. Precisa declarar sim. Tem uma certa confusão e que as pessoas às vezes confundem, porque na lei da compra e venda de ações tem uma isenção para fato de pagar imposto de renda, Ok. mas não de entregar.
Legal. Então, entregar a declaração você é obrigado a entregar independente do valor. É uma isenção até 20 mil para pagar o imposto de renda. Ok, esse é outro assunto que nós podemos até dar um outro vídeo, né, sobre ações aí, para a gente falar como é que funciona o imposto de renda sobre ações. Quem sabe a gente faz um mais para frente, mas se você movimentou ações aí, você também é obrigado a fazer o imposto de renda. Ok, em relação às obrigações, são as principais, tá? Tem outras aí de atividade rural, outras situações, não vamos entrar em todas elas, porque senão a gente vai se estender muito. Tá bom, tem uma situação interessante que eu vou te perguntar, que no passado era comum, o fato da pessoa ser sócia de empresa, né? Não é sócio de uma pequena empresa, aí o capitalzinho baixo, lá 5 mil, 10 mil, né? Mas enfim, o fato dele ser sócio de empresa obriga ele a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física? Não mais. As únicas obrigatoriedades são as que a gente mencionou antes, tá? O fato de ser sócio e não ter o capital alto já desobriga ele da entrega. Não importa. Então, se você é sócio de empresa e você não está nas outras condições de obrigatoriedade, só pelo fato de ser sócio você não tem essa obrigatoriedade. Legal. Bom, a gente sabe que declaração de imposto de pessoa física não é nada muito simples, né? Ela é complexa, são muitos detalhes. Mas, Klaus, dentro da elaboração da declaração de imposto de renda, ela tem duas formas de você fazer a declaração, né? Explica um pouquinho sobre essas duas formas, como é que é uma forma, como é que é outra, para a gente entender um pouquinho melhor. Perfeito. Então, existem duas formas. Uma se chama simplificada e outra completa. A simplificada, ela dispensa a necessidade de você ter despesas para reduzir esse teu imposto de renda pagado, por exemplo. Entendi. Já a declaração completa, muitas vezes você precisa apresentar despesas para que você possa reduzir a sua base de cálculo e calcular o seu imposto de renda. Entendi. Então, gente, o que é importante aqui, você tem duas formas de fazer o seu imposto de renda. Você que escolhe. Você vai avaliar qual é mais vantajosa para você. Então, aqui você pagar menos imposto de renda, você escolhe, né? Então, você tem que observar isso. E quando você vai elaborar lá no sistema, ele te dá essas duas opções. A própria palavra simplificada já fala isso, né? Que é mais simples, você não precisa ficar declarando, informando despesas para poder abater o seu imposto de renda. E a completa não, você tem que lançar todos os recibos, todos os gastos certinho, para que você possa então calcular o seu imposto de renda. Então tem esses dois modelos, observe isso, é importante você conhecer, porque às vezes você está fazendo por um modelo que você está pagando mais imposto e não é necessário, e a lei te permite isso, né? Legal. O prazo de entrega já falamos, né, que agora foi prorrogado para 30/6, então tranquilo. Bom, Klaus, o prazo da declaração foi prorrogado para 30/6, né? Então vamos lá, se ele entregou depois, não percebeu, tem multa sobre isso e quanto que seria essa multa? Sim, tem multa sim, Paulo. O valor da multa mínima é de R$ 165,74, tá? Certo. Mas na lei também tem uma regra que você é obrigado a pagar uma multa de 1% do valor devido, tá? Por mês calendário, então por mês 1%. Por mês, nossa, então pessoal, olha só, a multa mínima é R$ 165,74, mas se o valor que você deve de imposto for muito alto, é 1% do seu imposto devido, e isso é 1% ao mês que você falou? Ao mês. E isso vai, se ele ficar 30 meses sem fazer essa declaração e depois de 30 meses fizer, isso dá 30%, 1% ao mês? Não. Não, é limitado a 20% do 20%, entendi. Então se pode você chegar ao limite de 20%, ele não aumenta mais essa multa. Então tá, pessoal, a regra geral, a multa aplicada é o 165,74, né? Porque para chegar num valor muito mais alto desse valor acaba não acontecendo. Mas é 1% do teu imposto de renda devido, né? Que pode chegar a 20%. É bastante alto, fica atento para não perder esse prazo, tá? Muito bem. A pessoa fez a declaração dela, tudo certinho, tal, entregou no prazo, não teve problema nenhum, mas depois da entrega ela percebeu que tinha um erro na declaração dela, ou não declarou um bem, ou não declarou uma renda, qualquer situação assim. Como é que ela faz daí? Se ela já entregou, mas esqueceu de lançar alguma coisa? Olha, ela pode fazer a retificação da declaração a qualquer momento, tá? Certo. O que precisa prestar atenção são alguns prazos, né? Se porventura já passou o prazo de entrega da declaração, ela pode até retificar, mas não pode mais mudar entre simplificado e completo. Entendi. Então ela mantém o mesmo modelo de entrega. Então uma coisa que não dá para mudar depois que você entregou é o modelo, né? Como a gente falou, tem a simplificada e a completa. Entregou no modelo simplificado, você pode até retificar, mas não muda o modelo e muda a informação que você achar que estiver incorreta lá dentro. É isso mesmo, né?
Muito bem. Bom, vamos seguindo aqui, vamos conversando. Bom, a gente sabe que para calcular o imposto de renda existe uma tabela para esse cálculo, inclusive existe uma discussão no Senado Federal para mudar essa tabela e querem, inclusive, aumentar a tabela do imposto de renda, criar uma faixa de isenção aí acima de 5 mil, enfim, nós vamos entrar nisso que seria um outro capítulo, né? Mas para entender um pouquinho essa questão do cálculo, existe uma tabela. Essa tabela, como é que funciona as alíquotas? Ela vai de quanto até quanto? Ok, Paulo. Essa tabela ela é progressiva, tá? Então ela tem uma parte que é isenta, que não pagaria imposto de renda, e pode chegar no seu máximo até 27,5%, que é o limite do imposto de renda da pessoa física. Tá, 27,5% é o máximo. Então, mas vamos falar um pouquinho dessa faixa que é isenta, né? A pessoa que ganha até quanto no ano, vamos pegar aqui 2019 como referência, para que ela não precise pagar imposto de renda, quanto que seria o rendimento dela no ano? Ok, ela é totalmente isenta se o rendimento anual dela for até R$ 22.847,36. Ok. Aí é totalmente isenta. Tá? Entendi. E a partir de lá ela passa uma faixa de 7,5%, que é R$ 33.919. Então, a partir daí ela passa a pagar 7,5%. Lógico, ela não vai pagar 7,5% de forma direta. Ela pode usar as despesas para reduzir aí o valor do imposto a pagar, e também tem um valor de redução por parte da Receita Federal. Entendi. Pode reduzir. Entendi. Tá? E a próxima alíquota é 15%, 22,5% e a última alíquota é 27,5%. 27,5%. O que é interessante observar nessa questão da tabela, às vezes as pessoas falam assim, eu ganho lá 5 mil por mês, 6 mil por mês e pago 27,5% de imposto de renda. Não é verdade isso, né? Porque desses 5 mil, 6 mil que você ganha, uma parte é isenta, que é até 1.900 e pouco, uma parte você paga 7,5%, a outra parte 15%, a outra parte 22,5% e a outra parte que exceder vai para 27,5%. Então, se você pegar o valor gerado do imposto de renda em relação à sua renda, ele não dá 27,5%, ele vai dar menos, porque, como eu expliquei, ele vai escalonando os percentuais, né? E além disso também, você tendo a sua renda, você vai diminuir todas as despesas que a legislação permite, e a partir daí é que você vai aplicar essa tabela para calcular o imposto de renda, né? As despesas nós vamos falar um pouquinho a seguir. Tá bom, então só para vocês entenderem um pouquinho essa questão da tabela, eu acho que é importante, né? Bom, Cláudio, a gente fez o imposto de renda, tudo certinho, entregamos, né? Como é que funciona a questão de pagamento? Né? Em quantas parcelas a gente pode pagar? Quando é que vence a primeira parcela? Como é que funciona isso? Perfeito. O imposto de renda a pagar ele pode ser dividido até 8 parcelas, tá? Ok. Tem a possibilidade de fazer 8 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$ 50. Entendi. Então, se for a R$ 50 eu não consigo parcelar. Então, esse parcelamento ele pode ser pago via guia, via boleto que você vai no lotérica, o banco faz quitação, ou através de débito em conta. Entendi. Então, assim, são 8 parcelas. A primeira parcela seria em quando? Excepcionalmente esse ano, a primeira parcela é 30 de junho. Tá? Entendi. A sua normalidade seria 30 de abril. Entendi. Então, gente, se você tiver imposto devido, a primeira parcela é 30/6, e se for valor superior a R$ 50, ali que você não tenha a parcela mínima inferior a 50, né? Você pode parcelar, se for inferior, você parcela até o limite. Um exemplo, se você tem imposto devido de R$ 150, você vai parcelar em 3 vezes, né? Não dá para parcelar em 8 vezes, sendo no máximo 8 vezes. Agora, te pergunto aí do seguinte, eu tenho imposto devido, eu parcelei em 8 vezes. A primeira vence dia 30, imagino que dia 30 não tenha juros, não tenha nada, né? A partir das outras parcelas, eu vou pagar o valor principal ou tem algum juro em cima disso? Na verdade, você tem um acréscimo sim, que é a Selic, que é o juro que se paga sobre tributos. Entendi. Então tem um jurinho aí, tá? Fica atento aí, apesar que o juro, a Selic está baixa, inclusive foi para 3% agora, foi reduzido, então compensa parcelar. 3% anual. 3% anual, exatamente, porque ao mês ficaria inviável, né? Bem lembrado. Bom, muito bem. Eu acho que as informações em geral a gente tratou. Vamos falar de algumas situações mais específicas, né? A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que são casadas, né? E o marido tem renda, a mulher tem renda, ou um tem renda, o outro não tem. Como é que a gente pode olhar um pouquinho para isso e entender um pouquinho a declaração de um do outro, ou fazer em conjunto ou separado? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Perfeito. Então existe a opção de fazer a declaração em conjunto. Duas pessoas, marido e mulher, pode fazer junto a declaração de imposto de renda. O que vai decidir se vale a pena ou não juntar essa declaração são os rendimentos. Certo. Se o casal, cada um tiver sua renda, provavelmente não compensa, não vale a pena juntar as informações para fazer uma declaração só. Entendi. Porque eu somo uma renda e você vai se enquadrar na tabela de imposto de renda numa alíquota um pouco maior, provavelmente.
Vocês viram que nós falamos antes da tabela, por isso que é importante, né? Uma parte da renda fica em 0, depois 7, assim por diante até 27,5. Então, quanto mais você somar as duas rendas, mais valores vão ficar num percentual mais alto. E se cada um faz a sua declaração, você consegue atingir um percentual menor na tabela do imposto de renda, né? Então tem que avaliar cada caso, né? Eu acho que é importante observar isso. Agora, vamos imaginar que um casal, um dos dois não trabalhe, né? Que tem a renda só de um, né? Imagino que seja interessante fazer em conjunto, né? Sim, sem dúvida. Porque, inclusive, por ser conjunto, o cônjuge serve como dependente. O dependente também deduz imposto de renda. Entendi. É como se fosse uma despesa para diminuir o meu ganho e aí eu pagar menos imposto de renda. Perfeito. Legal. Eu acho que esse ponto é interessante, que é muito comum, né? Essas dúvidas aí acontecem muito. Agora, quando a gente pensa no programa que a Receita Federal tem do imposto de renda, de forma macro, né? Não vamos entrar nos mínimos detalhes, mas que informações em geral vão constar nessa declaração? Olha, as informações gerais, você vai informar suas rendas, dependente da fonte, você vai informar seus bens e direitos, né? Okay. Tudo que você possui no seu nome, contas correntes, patrimônio de forma geral. Okay. As despesas, para que vão reduzir o imposto a pagar, dependentes, eventuais doações que você possa ter feito. Ok. Eu lembro ainda que a gente tem também, se você tem dívidas, né, você precisa declarar, né, os seus dados pessoais, é claro, endereço. Importante lembrar, se você mudar de endereço, todo ano tem que atualizar o endereço, né? Então, resumidamente é isso, né, os rendimentos, todos eles, os pagamentos, despesas, os bens, as dívidas, de forma resumida é isso aí, né? É interessante a gente observar que dentro da declaração ela tem 3 tipos de rendimentos lá, né? Até mais, mas 3 tipos os principais, que são aquilo que eles chamam de rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis e os rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Isso aí gera às vezes muitas dúvidas nas pessoas, né? Onde se enquadra o rendimento dela e tal. Fala um pouquinho pra gente o que é o conceito de rendimento tributável, alguns exemplos que a gente possa ter. Quando se fala de rendimento tributável, são rendimentos geralmente de salários, né? A pessoa é funcionária de uma empresa, recebe um salário, isso é rendimento tributável. Ou, porventura, ela tem um aluguel, ela recebe aluguel. Entendi. Também é rendimento tributável. Entendi. E também, se a pessoa é autônoma, prestar serviço para uma segunda, terceira pessoa, também é rendimento tributável. Entendi. Então, regra geral, tudo aquilo que a pessoa tem um ganho aí de salário, de aluguel, pensão alimentícia também é tributável, né? É rendimento tributável. Quer dizer, a lei prevê que sobre esse rendimento tem que pagar imposto de renda, por isso que chama tributável, né? Então é importante entender isso. Então, alguns tipos de valores que a gente recebe, a gente precisa pagar imposto de renda. Alguns tipos de valores que a gente recebe, não precisa, né? E aí vamos falar então um pouquinho dos rendimentos isentos e não tributáveis, né? Alguns exemplos assim de rendimentos que não precisam então pagar imposto de renda, para que as pessoas conheçam um pouquinho. Perfeito. Alguns dos exemplos são, por exemplo, agora nós temos benefício ou auxílio por parte do governo pela pandemia que está espalhada aí. Então, esse rendimento que você recebe do governo, ele é isento. Você foi lá e resgatou seu FGTS um tempo atrás, por qualquer fatalidade, também é um rendimento isento. Entendi. Outro rendimento isento é lucros. Se você é sócio da empresa, a empresa distribui lucros, também não são tributáveis porque os impostos já estão pagos dentro da empresa nesse momento. Existe também, aproveitando esse link aí dos lucros, né, existe uma discussão também no Senado, junto com a mudança da tabela do imposto de renda da pessoa física, uma possibilidade, uma discussão de tributar a distribuição de lucros. Por enquanto é isento. Se passa a cobrar imposto de renda sobre lucros, ele entra numa outra categoria que passa a ser então rendimentos tributáveis, né? É exclusivo, né? O exclusivo na fonte, pagou uma vez, não recupera, e nós vamos falar dele na sequência. Interessante, uma dúvida que é comum na vida de todo mundo, né? Por exemplo, eu tenho um seguro de carro, eu bati o carro e o seguro me pagou esse valor, recebi esse valor. Esse é um rendimento tributável ou ele é isento pela legislação? Ele é isento. Ele é isento, né? Porque não é da renda do trabalho, né? Não é de... Enfim, então o seguro, se acontecer de você receber, ele é isento. Só mais um fato bem interessante quando se fala em rendimentos isentos, e as pessoas confundem, são as doações. Entendi. A doação é um rendimento isento de imposto de renda. Entendi. Mas não é um rendimento isento, por exemplo, de ITCMD, que é o imposto do Estado. Entendi. Então é importante separar, quando você vai fazer a declaração, você não precisa pagar imposto de renda sobre doação, mas tem outros impostos sobre ela. É interessante isso que o Cláudio está lembrando, a questão da doação, porque isso acontece muito, a pessoa recebe uma doação, por exemplo, dos pais,
lança no seu imposto de renda que recebeu a doação como isento, até aí está tudo perfeito, mas não recolhe no ITCMD. O ITCMD, também poderíamos fazer um vídeo só sobre ele, quem sabe mais à frente, né? Mas ele é o imposto de transmissão quando a pessoa morre ou doa alguma coisa, né? Então, se alguém doou para você um valor, você declara no seu imposto de renda, não paga imposto de renda, mas você tem que pagar para o seu estado esse imposto. E o Estado, ele vai lá na base da Receita Federal e verifica se você recebeu doação para te cobrar esse imposto depois. Então eles cruzam essas informações. Então realmente tem que tomar cuidado para que no momento que você lançar ou recebeu a doação, você pague esse ITCMD, né? E existe essa separação, imposto de renda para o governo federal e ITCMD para o governo estadual, né? Tá bom, muito bem esclarecido. Acho que é importante essas questões aí que ajudam a elucidar as dúvidas que a gente possa ter. E aí o último tipo de rendimento que a gente tem é o rendimento chamado de rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então falando do rendimento tributável, rendimento isento e não tributável e o rendimento tributável exclusivamente na fonte. Vamos entender um pouquinho sobre isso. O exclusivo na fonte, ele paga o imposto de renda, só que ele paga o imposto de renda na fonte, como o próprio nome diz. Então a pessoa que vai fazer o desembolso para te pagar, ela já retém esse imposto e você não recupera mais, ele já está pago. Entendi. Então ele é exclusivo. Em que momento acontece isso? O 13º salário de um assalariado é exclusivo na fonte. Entendi. Esse é o imposto, pode ser retido pela empresa e ele não é devolvido para o contribuinte na hora de fazer a declaração. Entendi. De imposto de renda. Então ele declara que recebeu, vamos pegar o exemplo do 13º, que ele é muito comum, né? Você vai declarar lá na declaração como rendimento isento e não tributável. Se você pagou o imposto de renda na hora que você recebeu o 13º, você não recupera ele na declaração. Ele é exclusivo na fonte, quer dizer, você paga esse imposto de renda quando você recebeu o valor lá e morreu. Pagou, morreu, finalizou. Mais ou menos é isso aí, né? Então tá. Então aí concluímos essa parte dos rendimentos, né? 3 tipos de rendimento. É o tributável, isento e não tributável, e o exclusivo na fonte, paga lá durante o ano e isso só declara e não aproveita mais esse imposto de renda. Tá bom, acho que isso esclarece bastante essa questão dos rendimentos tributáveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas situações que não são muito comuns no dia a dia da população em geral. E só para vocês saberem, existe uma previsão de mais de 30 milhões de declarações entregues no Brasil por esse ano, se não me engano 32 milhões, é um número muito significativo, mas isso que nós vamos falar agora atinge um percentual menor da população, mas é interessante conhecer. A gente vê que lá dentro da declaração tem uma situação que se chama carnê-leão, né? O que é carnê-leão? Quem que usa o carnê-leão? Para que serve esse carnê-leão? Explica um pouquinho para que as pessoas entendam melhor. Vamos lá, o carnê-leão ele é basicamente utilizado para rendimentos recebidos de outras pessoas físicas. Entendi. Então, se você é autônomo, por exemplo, você recebe seus pagamentos de outras pessoas, você é obrigado a fazer o carnê-leão a partir de um determinado limite. Entendi. E esse limite é R$ 1.903,99 mensais. Entendi. Então, a partir do momento que você tiver essa renda de R$ 1.903, você é obrigado a fazer o carnê-leão. Entendi. Agora eu te pergunto o seguinte, para a gente ir elucidando e entendendo melhor. Vamos citar aí 1, 2, 3 profissões que se encaixaria nessa situação, que é muito comum para as pessoas entenderem em geral. Perfeito. O médico, por exemplo, você vai fazer sua consulta médica, ele te dá um recibo em nome dele, o CPF dele. Isso é um rendimento para ele de sujeito a carnê-leão. Carnê-leão. Dentista, mesma coisa. Dentista, né? enfim. Todos os profissionais autônomos que fornecem recibos são sujeitos a carnê-leão. Então assim, se eu sou uma pessoa física e eu recebo valores de pessoas físicas, no caso do médico, tem o consultório dele, eu vou lá e me atende várias pessoas, emite o recibo dele, como pessoa física, ele tem que fazer esse carnê-leão. Agora, ele faz o carnê-leão e aí o que acontece com isso? Ele recebe os valores e a partir daí? Na verdade, o carnê-leão é a apuração mensal do imposto de renda. Certo. Quando você é assalariado, a empresa já desconta de você, se for o caso, o imposto de renda na fonte. Ok. Quando ele recebe de outras pessoas físicas, não existe esse recolhimento por parte de ninguém. Então, ele se obriga a fazer o carnê-leão e apurar o imposto que ele tem que recolher mensalmente para quando for fazer o ajuste anual, a declaração anual, ele possa utilizar essa na base dele. Legal, então veja bem, se você recebe rendimentos de pessoas físicas, você precisa fazer o carnê-leão todo mês. Em outras palavras, estamos dizendo o seguinte, você tem que recolher o imposto de renda mensalmente e depois declarar isso lá na declaração anual e prestar contas anualmente para a Receita Federal. Isso. E outro fator importante não é só médico e dentista. Quem recebe aluguéis
também é obrigado a carneleão. Então tudo aquilo que você receber como rendimento de outras pessoas físicas, que pode ser inclusive aluguel, tem que fazer o carneleão também, né? E se o valor for superior a 1.903, você vai ter o recolhimento. Se for até 1.903, você está na faixa de isenção, aí você não vai ter imposto de renda, não precisa se preocupar. Só declara no ano seguinte na declaração, né? Legal, muito bom. Agora, uma outra situação também que às vezes as pessoas confundem, até tem pessoas que às vezes me perguntam assim: pô, Paulo, meu amigo restituiu o imposto de renda e eu não restituí, por que só ele que restituiu, né? É uma dúvida simples para nós, mas para as pessoas não é. Por que tem gente que restitui o imposto de renda e por que tem gente que não restitui o imposto de renda? Perfeito. Porque dependendo da forma que é feito a retenção do imposto de renda, você como assalariado, de novo, quando recebe seu folha de pagamento, muitas vezes tem destacado lá imposto e tido na fonte. Esse é o valor do imposto que, somado no ano, você pode ou não restituir. Entendi. Então tem pessoas que têm essa retenção mês a mês, Entendi. então lá na justiça anual pode ter a chance de restituir, e tem pessoas que não têm essa retenção mensal, então ela não vai ter o que restituir porque ela não fez o recolhimento. Entendi. Então só restitui quem já fez o recolhimento antecipado. Faz sentido. Então, precisa observar se durante o ano você está pagando imposto de renda, está sendo descontado de você, para que você possa restituir ou não depois. Se você não tem desconto de imposto de renda, porque se você está na faixa de isenção, você inclusive não está antecipando para o governo, né? As pessoas que têm imposto de renda retido na fonte, ela vai antecipando mês a mês para o governo e aí presta contas na declaração. E lá você pode pagar uma diferença ou pode restituir se você reteve um pouco a mais durante o ano, e isso depende, tem relação com as suas despesas e vários outros detalhes. É interessante, Paulo, tem muita gente que compara o salário com o amigo, por exemplo, né? Pô, mas meu amigo tem retenção, eu não tenho, ou ele paga e eu não pago, vice-versa. Isso depende muito da tua história, da tua situação, se você tem dependentes ou não, porque a própria retenção você pode declarar dependentes e não ter retenção em algum momento. Exatamente. Então é muito variado essa questão de retenção e pagamento ou não de imposto. Cada caso é um caso, né? Por isso a complexidade, por isso nós estamos aqui tentando simplificar um pouquinho essa situação, acho que agrega bastante, né? Bom, muito bem, então entendemos um pouquinho essa questão de retenção durante o ano do imposto de renda. Agora vamos falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho das rendas, falamos um pouquinho do carnelhão, falamos um pouquinho das obrigações, vamos falar um pouquinho das despesas, né? A legislação prevê que nem toda despesa você pode diminuir para pagar menos imposto de renda, né? Quais despesas são as principais, aí, citando rapidamente, que a legislação permite que a gente utilize para diminuir o nosso rendimento e aí ter menos imposto de renda para pagar? Perfeito. Olha, existe um limite bem grande de despesas, tá, Paulo? A gente não pode usar, por exemplo, supermercado, isso não é válido, né? Farmácia, por exemplo, também não é dedutível, né? O que pode ser dedutível são despesas com saúde, relacionado a tratamento de saúde, não em relação ao medicamento, por exemplo. Então, despesa médica, dentista, perfeito. Entendi. Despesa com estudos, tanto o seu quanto os seus dependentes, né? Escola, faculdade. Entendi. E se você paga a pensão alimentícia, ela também é dedutível. Aí quem paga é despesa e quem recebe é rendimento, né? Perfeito. Ok. Sujeito a carnê-leão, né? Exatamente. Agora já entendemos que é carnê-leão, né? Então quem recebe pensão, se ela estiver acima de 1.903, você precisa estar recolhendo mês a mês o imposto de renda, tá? Através do carnê-leão que nós explicamos antes. Perfeito. Ok. Tem mais alguma outra despesa que fosse interessante você comentar? O próprio INSS, que é descontado da sua folha de pagamento, também serve como despesa para imposto de renda, tá? Entendi. E ainda quem faz carnê-leão, dentro do carnê-leão tem algo chamado livro caixa, que são despesas inerentes à sua atividade. Entendi. Então o dentista lá, ele tem uma secretária para atender o consultório dele lá, né, a clínica dele. Então as despesas com a secretária ele pode usar como despesa dedutível daquela renda que ele tem. Entendi. Vamos entrar um pouquinho no livro caixa daqui a pouquinho para vocês entenderem, mas é importante, eu acho que fazer uma observação aqui em relação às despesas de saúde, né? Quer dizer, as despesas relacionadas à saúde, todas podem ser dedutíveis no seu imposto de renda e 100% do valor, né? Atualmente não tem limite, então é aquilo que o Cláudio falou, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, né? Plano de saúde, tudo isso você pode abater no seu imposto de renda. Então durante o ano você vai guardando os recibos dessas consultas, desses tratamentos, despesas de hospitais e assim por diante, né? Para que você possa utilizar isso e abater do seu imposto de renda. Vamos falar um pouquinho sobre despesa de instrução, né? Que seria a despesa de estudo, né? A pessoa estuda, faz faculdade, faz ensino médio, ensino fundamental, creche, enfim.
O que pode ser considerado como despesa? Regra geral são essas que eu falei, tem mais alguma observação em relação a isso? Perfeito, regra geral é o que você falou. Tá. O que a gente precisa prestar bastante atenção é na questão do limite. Existe um limite para essas despesas. Okay. Diferente da saúde, que você não tem limite de dedução. Entendi. As despesas com instrução, você tem um limite de R$ 3.561,50 por dependente ou por pessoa que esteja na declaração. Então, se eu tenho um filho, por exemplo, que estuda numa escola particular, eu pago lá R$1.000 por mês, né? No ano são R$12.000, como exemplo só, tá? Quer dizer que eu não posso então abater no meu imposto de renda R$12.000, eu só posso abater 3.000 e pouco, como prevê a legislação. Perfeito. É isso aí. Pode usar como despesa R$3.561,50. Okay. Muito bem, então a despesa com instrução tem um limite aí que a gente tem que estar atentos. O resto, tudo aquilo que é da formação básica, até inclusive curso superior, tudo isso pode deduzir lá no imposto de renda limitado a 3.000 e pouco. Tá bom, vamos falar um pouquinho que um outro item também que pode ser utilizado como despesa no seu imposto de renda, que é a questão da dependência, né? Fala um pouquinho ali, o dependente, até que idade ele pode ficar como dependente da minha declaração, e se o dependente tiver renda, como é que fica isso? Fala um pouquinho sobre isso. Então, os dependentes pode ser o próprio cônjuge, no primeiro momento, né? Sua esposa, o esposo, pode ser seu dependente, tá? Filhos, na sua grande maioria até os 21 anos, tá? Mas tem uma exceção na lei que pode ser até 24 anos desde que ele esteja estudando. Então, se ele estiver cursando a faculdade, segundo grau, curso técnico, ele pode ser dependente do teu imposto de renda até os 24 anos. Entendi. A gente sabe que tem várias outras situações de dependência aí, não vamos entrar nesses detalhes, a mais comum realmente são os filhos aí que fazem parte da dependência, e isso te ajuda a diminuir um pouco mais lá o seu imposto de renda. E aí você pode inclusive considerar a pessoa como seu dependente, e todas as despesas dessa pessoa você pode lançar lá despesas médicas, despesas de saúde e assim por diante, né? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora. Eu queria entrar um pouquinho ainda no detalhe. Nós falamos ali da questão do Carnê-Leão, que a pessoa que recebe rendimento de pessoa física, ela tem que pagar imposto de renda mês a mês se ela lá na tabela não estiver na isenção, né? Mas tem algumas situações de pessoa física que recebe rendimentos tributáveis, né? Lembra que nós falamos que tem 3 tipos de rendimentos? Ela recebe rendimentos tributáveis, que ela pode também usar algumas despesas, né, para diminuir esse rendimento tributável. Eu acho que um exemplo bem interessante é o médico, um dentista que tem seu consultório e tem algumas despesas ali que envolvem essa atividade dele, né? Como é que funciona isso no livro caixa? Toda e qualquer despesa ela precisa de comprovação legal, então você tem que apresentar a nota fiscal, o documento hábil para poder usar como despesa. Okay. Dentro do Carnê-Leão, do livro caixa, você lança as receitas, também tem que sempre estar identificado o nome e o CPF de quem fez o pagamento, okay, e a despesa proporcional eu posso estar lançando também de acordo com o documento fiscal, onde tem que ter o nome, CNPJ ou CPF de quem forneceu o serviço ou forneceu algum bem para aquela execução daquele serviço. Ok, entendi. Então, é importante observar que quem é profissional autônomo, né, que tem ganhos e rendimentos tributáveis sobre isso, ele pode deduzir disso algumas despesas que têm a ver diretamente com a sua atividade, né? Aluguel, energia, secretária. E aí, vou dar um exemplo aqui. Você ganha 10 mil lá dos teus rendimentos como autônomo, você gasta 4 mil. Então 10 menos 4 sobra 6. Sobre esses 6 mil é que você vai fazer o cálculo do imposto de renda e aí recolher o Carnê-Leão, que seria a guia do imposto de renda mensalmente. É isso em resumo ali no caixa, né? Muito bem, vamos avançando um pouquinho mais agora. Bom, a gente falou que na declaração de imposto de renda ela tem algumas informações que vão lá. Falamos a identificação do contribuinte, os rendimentos, falamos um pouquinho das despesas e também falamos que tem que declarar os bens, né? Vamos entender um pouquinho que bens são esses que a pessoa tem que declarar no imposto de renda. Okay. Os bens são todas as coisas que a pessoa tem no seu nome. Tá? Seu patrimônio. Seu patrimônio. Ela tem um carro, ela precisa declarar esse carro. Entendi. Ela tem uma moto, ela tem um terreno, um apartamento, casa. Entendi. Então, qualquer aplicações em banco, aplicação financeira, conta corrente, também precisa. E interessante também, eu vou te perguntar, faz parte do patrimônio dela, a questão das ações, né? Está muito comum compra de ações e tal. Ela também tem que declarar nos seus bens? Sim, ações fazem parte, é patrimônio, é direito dela, então ela tem que declarar. Entendi. É algo que pertence a ela, né? Se eu fizer um empréstimo para alguém que
que vai ficar me devendo esse valor, então eu tenho um valor a receber, também declaro no imposto de renda, tudo isso, porque o dia que ele pagar, você dá baixa, o dinheiro entra na sua conta, tá tudo certo, né? Exatamente. Tá bom, é o cuidar de lembrar tudo que aconteceu de janeiro a dezembro para não escapar nada aí, declarar tudo certinho, tá? Sobre ações, é interessante a gente fazer um esclarecimento aqui, que as pessoas também têm muita dúvida em relação a declarar ações, né? Lá na declaração de bens, né? Declaração de bens a gente já entende, você está declarando todos os bens que você tem, né? E um desses bens pode ser ação. Como é que eu declaro ação? Porque ação é interessante, eu vou lá, comprei a ação de uma empresa X, essa ação hoje vale R$10, eu investi lá R$100 mil em ações, né? Só que daqui a 30 dias, 40 dias, ou vamos falar especificamente da declaração de imposto de renda, eu tenho que declarar os meus bens, composição em 31 de dezembro de cada ano, né? Só que em 31 de dezembro a ação pode ter subido ou ter caído. Como é que eu vou informar isso na declaração de imposto de renda? Então, as ações elas funcionam como os outros bens também. Você tem que informar o valor de origem, o valor de compra. E esse valor permanece até o momento da sua venda. Entendi. Então, as variações, tanto ganhos ou perdas, elas não são declaradas até efetivar esse ganho ou perda. Entendi. Então, o valor da ação declarada nos bens é o valor de compra. Então, é interessante observar isso. Vale essa regra para tudo que você comprar, né? Aquilo que realmente você pagou, que você desembolsou, né? Que você vai, por exemplo, se você comprar uma casa financiada, né? Você vai lançar lá aquele valor que você pagou no ano de 2019. Depois chega 2020, você acrescenta o valor que você pagou em 2020. E assim vai até finalizar os pagamentos, vai aumentando esses pagamentos aí. Então, bem interessante. E ainda, no grupo de informações que vão na declaração, tem a questão das dívidas, né? Então, se você contrair algum tipo de dívida, você tem que informar lá. Se você me emprestar um valor, eu informo lá. Peguei empréstimo no Cláudio, CPF e tal, valor de R$100 mil, e deixo lá. O dia que eu pagar, eu vou lá e baixo, né? É isso mesmo, né? Bem tranquilo quanto a isso, né? Não tem problema nenhum. Bom, sobre a declaração em geral, é isso aí. Agora, tem um outro aspecto que também é muito comum acontecer, que as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, não fazem e pode gerar um problema para ela, né? Que é aquilo que a gente chama de ganho de capital, né? Às vezes a pessoa tem um imóvel, ela vende o imóvel, tem um ganho em cima disso e ela não faz mais nada. Como é que funciona isso? Ela tem que fazer alguma coisa, tem que pagar algum imposto sobre isso? Explica um pouquinho sobre a questão do ganho de capital. Perfeito. Então, como o Paulo já falou, o ganho de capital nada mais é do que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Certo. Então, essa diferença é considerada ganho de capital. Tá? Existe uma isenção por parte da Receita Federal para recolhimento de imposto que é 35 mil. Certo. Então, os bens que você vendeu, que forem abaixo de 35 mil, eles são isentos de ganho. Não importa se teve lucro ou não. Se eu comprei por 20 e vendi até 35, não precisa pagar imposto de renda. Isso, não precisa pagar. Entendi. Agora, acima desse valor, você, na sua grande maioria, tem a obrigação de recolher o imposto de renda. Existem ainda duas exceções principais. Tá? Se for se tratar de imóveis, se você tiver um único imóvel, você tem uma isenção até R$440 mil. Entendi. Então, se você não tiver nenhum imóvel na sua declaração, ou melhor, tiver apenas um imóvel na sua declaração e fizer a venda deste imóvel, você pode vendê-lo até R$440 mil e você não paga imposto sobre isso. Entendi. Você é obrigado a fazer a declaração, mas você não paga imposto. Paga imposto. Acho que é importante também trazer a informação de que se você tiver um único imóvel, né, se você vender esse imóvel ao valor de venda até 440, como você falou, mas que nos últimos 5 anos eu não tenha tido nenhuma movimentação, né? Perfeito. Se eu comprei e vendi alguma coisa nos últimos 5 anos, esse benefício eu não tenho, né? E essa isenção é importante, porque se você tem um imóvel que está declarado lá por 100 mil, ele valorizou por diversos motivos, e você vender até 440, você tem um lucro aí de 340, mas você não precisa pagar imposto de renda sobre ele, né? Porque voltando um pouquinho no conceito de ganho de capital, que o Cláudio estava explicando, o conceito eu pago o valor, o que exceder a isso quando eu vender, isso é considerado ganho de capital. Eu tive um ganho em relação ao capital que eu investi ou comprei alguma coisa, né? E sobre isso o governo ele quer, a legislação, aliás, prevê uma cobrança de imposto de renda, né? Com algumas exceções. Uma delas é esse caso dos até 35 mil se você vendeu bem, se for o único imóvel até 440 mil. O que mais? Teria mais algum caso de isenção? Tem mais um que é bem comum, que é venda do imóvel para aquisição de outro imóvel. Ah, interessante isso aí. Isso acontece muito, bastante, né? Então, muitas vezes você tem uma casa e você resolve vendê-la e tem um ganho. Certo. Então, se você aplicar esse valor dessa venda num outro imóvel residencial, na sua totalidade, ele fica isento de imposto de renda. Entendi. Se você usar em parcial, ele faz uma proporção do valor para cálculo do imposto de renda. Então, se eu vender, por exemplo, eu tenho uma casa, vendi por 500 mil, peguei esses 500 mil, comprei um apartamento
por 500 mil ou 600, coloquei mais dinheiro, quer dizer, todo o dinheiro que eu vendi essa casa eu comprei outra, aí eu não tenho imposto de renda, mesmo que eu tiver um ganho de capital, não tenho imposto de renda. Perfeito. É interessante porque você está substituindo um bem pelo outro, né? Se um dia no futuro você vender aquele outro e tiver ganho, aí se cobra lá na frente, né? Eu acho que faz sentido essa tributação. Agora, essa isenção, aliás, né? Agora, uma questão interessante também, Cláudio, que a gente precisa refletir aqui, que momento que acontece isso, né? Porque a declaração de imposto de renda, ela é em abril, esse ano exclusivamente, foi para junho, né? Mas vamos dizer que lá no mês de junho de 2019, eu vendi um imóvel, tive lucro na venda desse imóvel, eu declaro isso no imposto de renda agora, eu pago o imposto de renda, em que momento que acontece esse pagamento de imposto de renda? Perfeito. A obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda, ele ocorre até o último dia útil do mês seguinte. Então, se eu vendi em junho, independente do dia de junho, até o final de julho eu preciso pagar o imposto de renda referente a esta venda. Entendi. Mas a informação dessa venda vai somente na declaração do ano seguinte. Entendi. Então eu calculo, pago o imposto no mês seguinte, mas informo para a Receita no ano seguinte, né? É importante lembrar que o cartório informa isso para a Receita, eles têm as comunicações entre eles lá, né? Agora, uma outra dúvida que fica também em relação a essa questão de venda e eu tendo um ganho sobre isso, é se eu vender parcelado, né? Às vezes eu vendi lá um imóvel por 500 mil, vai me pagar em 10 vezes, o imposto de renda eu já tenho que pagar no mês seguinte também, como é que é isso? Não, o ganho de capital ele ocorre através do regime de caixa, ou seja, através dos recebimentos. Entendi. Então, de acordo com você estar recebendo os valores, você vai fazendo o recolhimento proporcional ao valor. Tá? Então eu vendi, por exemplo, em junho eu recebi 50 mil, sobre os 50 mil em julho eu vou lá e pago o imposto de renda. Em julho eu recebi mais 50 mil, em agosto eu vou lá e pago sobre isso que eu recebi e assim sucessivamente. Exatamente. Então, gente, é muito importante ficar atento a isso, porque muitas vezes você vende um imóvel, não tem conhecimento dessa questão e deixa de recolher o imposto de renda. E se você não recolhe, ele está gerando multas e juros para você. Se um dia é identificado isso pela Receita Federal, ela vai te cobrar com multas e juros, né? E ela tem 5 anos para cobrar, né? Exatamente. Então, você imagina que você descubra aí, você vendeu algo agora e descubra daqui a 4 anos, você tem toda uma multa e juros neste período até fazer esse recolhimento, né? É importante. O último fator importante quando se trata em ganho de capital, existe uma dúvida muito grande quanto à valorização do imóvel, né? Eu comprei esse imóvel há 30 anos atrás, estava valendo 10 mil reais, praticamente hoje eu vou vender a 100. Eu não posso atualizar esse valor do imóvel na minha declaração? Teoricamente, não. Ela só é possível a atualização desse valor, melhorar esse valor, aumentar esse valor, se você fizer alguma manutenção ou alguma mudança, uma reforma no seu imóvel. Entendi. Aí você pode estar valorizando esse imóvel de acordo com os seus gastos. Entendi. Não pela valorização do mercado. Entendi. É interessante isso que o Cláudio está falando. Realmente, às vezes tem essa dúvida, eu comprei há muito tempo, só que hoje vale muito mais, eu vou lá na minha declaração e atualizo esse valor. Não faz sentido isso, né? Você tem que ter origem para justificar o porquê você está atualizando. Então, se você fez uma reforma, você construiu, você melhorou, isso aí você pode lançar com base nas notas fiscais, os serviços e os produtos sem problema, né? Mas você não pode alterar o valor no seu imposto de renda aleatoriamente. Lembrando que o Cláudio já falou que o valor que fica lá é o valor de origem de compra, aquilo que você realmente desembolsou. Exatamente. Né? Isso é o que a lei prevê, né? Bom, a gente está indo para o final já do nosso vídeo. Muito bem. Vamos fazer uma reflexão final no seguinte sentido, Cláudio. A pessoa fez a declaração dela, lançou tudo, etc. Tal. Ela tem como fazer uma análise geral da declaração para ver se está tudo certinho, confrontar alguma situação se ela não está esquecendo. Que olhares ela precisa ter ali para tomar algum cuidado e até identificar se ela esqueceu de lançar alguma coisa? Olha, principalmente o cuidado que tem que ter é não esquecer de lançar nenhuma renda, né? Porque o primeiro fato que a Receita vai conseguir cruzar automaticamente são as rendas. Entendi. Tá? Segundo fator são os bens. Então, se eu tiver patrimônio e não está declarado, eu preciso declarar esse patrimônio. Entendi. Como é que eu vejo se eu fiz, não fiz ou deixei de fazer alguma coisa? Primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma análise da variação do teu patrimônio em relação à sua renda. Entendi. Se eu tiver uma variação de patrimônio muito grande, por exemplo, um ano tinha 100 mil, passei a ter 200 mil, eu tenho que ter renda suficiente, independente do modelo, se é isenta, tributável ou exclusiva na fonte, mas eu tenho que ter renda suficiente para justificar esse aumento. Entendi. Caso contrário, não tem origem esse valor. Entendi. Eu contribuo ainda, isso que o Cláudio está falando, dizendo o seguinte: se você aumenta o teu patrimônio em 200 mil, como ele falou, de um ano para o outro, né? Quer dizer, de onde veio esses 200 mil, né? Veio da minha renda do trabalho, eu vendi um imóvel, eu fiz uma dívida. Lá dentro da declaração, essa conta está lá dentro, né? Então eu tenho que entender isso. E se você fizer a conta, eu aumentei meu patrimônio, os meus bens em 200 mil,
Aí eu vou somar minha renda, somo tudo, deu 120, está faltando 80. Você tem que ver o que você esqueceu de lançar para que você não tenha nenhum problema, né? Eu acho que aí, para finalizar, é importante a gente também esclarecer que existe um sistema de monitoramento das informações pela Receita Federal, né? De cruzamento de dados, para que as pessoas não deixem de declarar. Se alguém só nega, ela monitora isso para que a pessoa seja chamada a se explicar, né? Então a gente sabe que existe todo um volume de informações que vão para a Receita que muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. As clínicas médicas informam a consulta que você fez lá, seu nome, seu CPF, as clínicas odontológicas são obrigadas, os planos de saúde informam, né? A empresa que paga o teu salário, ela informa. Então se você fala assim, vou jogar um pouco menos aqui, querer ludibriar, você está correndo um risco de 100% de ter problema, né? Porque a informação a Receita já tem, o sistema cruza e você vai ter problema, não vale a pena. Alguma outra informação, Klaus, que pudesse acrescentar, que você lembra que seja importante? Existe uma forma de você acompanhar a sua declaração, o processamento da sua declaração após a entrega. Tá? Então existe no site da Receita Federal um espaço exclusivo para imposto de renda. Entendi. Você cria uma senha através da sua declaração e você pode estar acompanhando o processamento. Se processou, se não processou, se está com pendência, se tem alguma coisa errada. Isso você consegue ver depois de entregar. Então você entrega, se aquilo que você entregou não fecha com as informações que a Receita Federal tem, ela tem um relatóriozinho que vai dizer, olha, isso aqui você não informou, isso aqui está divergente. Às vezes até de digitação, né? Digita um a mais, um a menos, isso vai ficar divergente lá, né? E por isso, muitas vezes, se você tiver imposto a restituir, você nem recebe, né? Enquanto não resolver esse problema. Tá bom, Cláudio, agradeço aqui o nosso bate-papo, espero que seja esclarecedor para vocês, deu uma noção geral do que é o imposto de renda. A gente vai voltar com outros temas sobre isso, talvez mais específicos, mas fica aí as informações para vocês analisarem. Dúvidas, manda para a gente vai tentar responder todas elas. Obrigado, tchau para vocês. Tchau, gente, até mais.